sentimentos mais destrutivos que um ser humano ele pode sentir. Ele é carregado de uma rejeição, de uma aversão muito intensa que uma pessoa transfere para outra pessoa. O ódio nunca nasce da indiferença. Ele sempre vai nascer da frustração em algo ou em alguém. Pode-se dizer que a inimizade e a repulsa, elas estão muito ligadas ao ódio. São duas características que sempre o acompanham. Se observarmos o comportamento de uma pessoa com ódio, existem dois comportamentos que são bem específicos. Por um lado, a pessoa ela evita aquilo que é odiado. Por outro lado, existe a destruição do objeto que lhe causa o ódio. Por exemplo, quando esse ódio ele é direcionado a uma pessoa e é gerida uma inimizade, a primeira coisa que eu faço é me afastar dela. Existe um rompimento nesse vínculo que me causa inimizade. Eu me afasto, eu me distancio do objeto que me gera o ódio. Por outro lado, que é o lado da destruição do objeto que me causa o ódio, eu posso manifestar esse comportamento de destruição através da violência. Essa violência, ela pode ser agressões físicas, podem ser agressões verbais, podem ser hostilidades, com o objetivo de destruir esse objeto que me causa o ódio. Caracterizando assim que um dos motivos que me leva a ter ódio de alguém é sempre algo que esse ser humano me causou, trazendo-me o sofrimento. Por exemplo, eu posso sentir ódio de um assaltante, que através desse assalto ele tirou a vida de algum ente querido. Eu dei esse exemplo para mostrar que a violência ela é uma das características mais comuns do ódio. Quando você observa uma pessoa com um comportamento violento, nota-se que nesse comportamento houve uma rejeição muito intensa para com o outro. É por isso que a violência, a aversão e a rejeição são características muito íntimas do sentimento do ódio. Quando eu avalio esses comportamentos, avalio essas emoções que estão ali íntimas, essas características que estão ligadas ao ódio, eu consigo entender qual o conceito, qual o significado dele. Eu entendo que o ódio é uma emoção profunda de desgosto levada ao extremo, transformada em sentimento, ele é sentido de forma duradoura, dirigido a pessoas, dirigido a objetos, dirigido a memórias, dirigido a ideias, e que ele é um sentimento que está associado a outros sentimentos, como a raiva, a ira, que leva o indivíduo a agir ou reagir de uma forma muito hostil, e que ele é o oposto do amor. O ódio é um sentimento que é pesquisado tanto pela ciência quanto pela psicologia. Na psicologia, ele é visto assim, como um sentimento intenso e duradouro. Como Freud dizia, o ódio ele é um estado do meu eu que quer romper com a fonte da minha infelicidade. Hoje vemos o ódio muito presente em diversos campos sociais. Um deles é essa relação do amor e do ódio. Nós fazemos uma percepção de alguém e de repente existe uma frustração dessa percepção feita, onde eu começo a reconhecer que essa pessoa não é aquilo que eu imaginava que ela fosse. E aí entra as teorias de Freud quando diz que o ódio ele é uma forma de destruir esse objeto que me causa infelicidade, o objeto que me causa a frustração. O ódio também se manifesta através de discurso, pois existe uma incitação muito grande, muito persistente a um indivíduo ou a um grupo
seja ele em virtude da sua religião, da sua raça, da sua nacionalidade, da sua posição política, da sua orientação sexual, do seu gênero, da sua condição física, das suas características individuais ou até mesmo do grupo. Um dos ódios muito frequentes nos dias atuais é o ódio na internet, onde ele é muito carregado de comentários agressivos, de ofensas, e que levam consequências muito negativas para a vida das pessoas, principalmente para a vida das vítimas. O indivíduo ele aproveita da vulnerabilidade que a internet ela proporciona e acaba atingindo, afetando a vítima sem nenhum fundamento, sem nenhuma razão, fazendo com que os acusadores eles se sintam mais poderosos ao fazer esse discurso de ódio e atingir uma determinada vítima ou um determinado grupo, mostrando assim que o ódio é um dos sentimentos mais destrutivos que existe. O ódio precisa de uma razão para existir, enquanto que o amor não pede motivos. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que o ódio é algo racional e o amor emocional. O ódio e o amor, eles são sentimentos. O ódio, ele não é racional. A prova disso é você observar as características que estão ligadas ao ódio, os outros sentimentos que estão ligados a ele. Quando você vê uma pessoa que agride a outra, que faz no momento de ódio, de fúria, que faz tanta besteira, e depois ela para, quando os ânimos acalmam, ela fala, poxa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Só nesse exemplo já é uma prova de que o ódio ele não é racional. A diferença é, assim como o ódio ele tem os outros sentimentos ligados a ele, o amor também tem. E cada um ele vai direcionar de uma forma diferente. No amor eu manifesto o afeto, o carinho, a atenção. Eu manifesto coisas boas para o outro indivíduo. Já no ódio eu vou manifestar a rejeição, a aversão, a destruição disso que me causa infelicidade. Então ambos são sentimentos e não são racionais. O que diferencia aí é a forma que aprendemos a respeito de um sentimento e do outro. O amor está sempre ligado a comportamentos bons e o ódio ligado a comportamentos ruins. Uma outra coisa que é importante deixar claro aqui nessa pergunta, quando diz o ódio precisa de uma razão para existir, enquanto o amor não pede motivos. O ódio e o amor, eles são sentimentos que precisam de algo externo para existir. Como eu falei na semana passada, o sentimento, o afeto, ele precisa de um estímulo externo para existir. E a prova disso é uma relação que não tem reciprocidade, que não tem companheirismo, que ela não tem uma base que a sustente, chega uma hora que esse amor ele vai acabar. Então o amor ele pede motivo sim. O amor e o ódio são sentimentos que sempre precisarão de um estímulo externo para que eles existam. A inteligência emocional nos ajuda a lidarmos com esse sentimento? Sim. A inteligência emocional, o autoconhecimento, ele vai levar você a se conhecer melhor. Vai levar você a identificar questões onde você pode trabalhar, conduzir de uma forma melhor. Como foi falado nos vídeos anteriores, quando eu identifico uma emoção, transformo ela em sentimento e direciono o caminho que ela deve seguir, busco um autocontrole sobre ela, eu consigo lidar com isso, eu consigo lidar com esse sentimento. Então a inteligência emocional, ela é um dos caminhos que levará você a lidar com o sentimento de ódio. Existe diferença sobre revolta e ódio? Sim. A revolta, ela é uma emoção, ela é um sentimento forte, ela é intenso e ela é curto. Já o ódio, ele também é um sentimento intenso, porém ele é duradouro. Canalizar esse sentimento de ódio pode trazer mudanças reais? Sim, pode trazer. Isso dependerá muito da forma que você administrará essas emoções, obterá um controle sobre os seus sentimentos, a não alimentá-lo e a conduzi-lo para o caminho correto, para que ele não seja algo destrutivo para você e aqueles que estão à sua volta.